Shalom Ubrahá, Hanukkah Sameach para todos. Mais uma aula maravilhosa do nosso querido Rabino Gloiber. Nós temos as perguntas e respostas com o nosso querido Rabino. Nós temos um grupo fechado no WhatsApp, onde os alunos dele, mais de 160 alunos, fazem perguntas e o Rabino responde. Às vezes em áudio e às vezes por aqui, com shiur, que até mesmo você que não conhece os nossos grupos fechados, que vai entrar em contato aqui pelo telefone que está embaixo na descrição dessa aula e vai ficar sabendo que temos grupo fechado e que o Rabino, e lá você contribui com a tzedakah mensal e tem um Rabino para chamar de seu. Lá você faz suas aulas, você faz suas perguntas e o Rabino responde. E hoje, como véspera de Hanukkah, logo mais, acenderemos a primeira vela de Hanukkah, então o Rabino vai trazer uma aula sobre o assunto, sobre a Hanukkah. Shalom Ubrahá, Hag Sameach. Estamos todos preparados. Hanukkah Sameach. Então, como vocês sabem, as festas da Torá, elas são festas chamadas de Yom Tov. Essa é a categoria delas. E no Yom Tov, você não pode ir para a escola, a criança não pode ir para a escola. Nós temos leis parecidas com as leis de Shabbat. Somente tudo que tem a ver com cozinhar e carregar de casa para fora de casa, no Yom Tov é diferente. Mas em Hanukkah é uma festa de Rabanan. Então as crianças podem ir para a escola e nós podemos acender fogo. No Yom Tov não pode acender fogo, só pode passar fogo de um fogo pré-existente. Em Hanukkah você tem a mitzvah de acender fogo. E o dia é um dia normal. Pode trabalhar, pode ir para a escola, mas cada noite você tem que acender uma vela. Hoje à noite começamos, se você está vendo esse vídeo no ano em que ele foi feito, 5.784, aí hoje à noite vai ser a primeira vela de Hanukkah. Hoje é quinta-feira, então quinta-feira à noite já é sexta-feira, já é o dia 25 de Kislev. Então, depois do pôr do sol, que os gregos eles são comparados ao sol, e nós somos comparados à lua. Depois que a lua desaparece, ela reaparece novamente. O sol, depois que ele se põe, ele se pôs. Então, nossos sábios dizem a característica da lua é que todo mundo fala, uau, ela desapareceu, acabou, não tem mais lua. De repente ela começa a aparecer pouco a pouco até que ela fica uma lua cheia. E o sol, ou tudo ou nada, ou ele está ou ele não está. Então o Império Grego, na hora que eles estavam com toda a prepotência deles. E na hora que eles desapareceram totalmente. Não sobrou deles nada. E queria mostrar para vocês, nosso querido Léo, se você puder trazer para a gente um Chumash Bereshit. E vamos mostrar para vocês, dizem nossos sábios, que essa festa de Hanukkah, todos conhecem a primeira frase da Torá, Bereshit bara Elokim et hashamayim v'et haaretz, v'haaretz hayta tohu vavohu, v'choshech al pnei tehom, Veruach Elokim merachefet al pnei hamayim. Então, no princípio, Deus criou o céu e a terra. E a terra estava como ela estava. E agora vamos entrar numa explicação que é um midrash muito profundo sobre esse assunto. Que o Rashi ele vai trazer esse midrash. Se chama Midrash Rabbah. E a Aretz, ela estava Tou, quer dizer, uma confusão, vavou, uma confusão, ou seja, vazia e desolada, vechoshech, escuridão, al pnei tehom, na face do abismo, e depois disso, veruach Elokim merachefet al pnei hamayim, e a revelação divina, ela paira sobre as águas, ela ronda sobre as águas. E nossos sábios explicam, eles dizem, olha, cada uma dessas palavras, ela vai ter ela não tem a ver muito assim com o assunto da criação, mas Deus criou o céu e a terra. É uma maravilha. Que entra agora esse assunto
como a terra estava, então primeiro a explicar isso é o Zohar. O Zohar, ele fala, a terra estava, ele diz assim, antes de ser criada. Ela era a Tohu Vavohu, ela era o mundo do Tohu, e essa foi a matéria-prima da criação do mundo. A quebra dos receptáculos do mundo do Tohu. Então essa quebra dos receptáculos, ela teve uma repercussão aqui embaixo. E essa repercussão, nós sabemos que aqueles... está escrito depois sobre os reis do Edom. A Torá não conta para gente sobre os reis do Egito. E nós moramos no Egito 210 anos. Nosso povo viveu no Egito. E a Torá não conta para gente quem foi o primeiro faraó, o segundo faraó, o terceiro faraó, o quarto faraó, o quinto faraó, o sexto faraó. E é um lugar que a gente morou lá. E a Torá nos conta sobre os reis do Edom. O Edom é um lugar que nós nunca estivemos. Nós vamos estar lá quando o Mashiach chegar, nós vamos fazer o julgamento da montanha do Esav. Mas é um lugar que o nosso povo, depois que saiu do Egito, precisava entrar na Terra Santa, na Terra de Israel. Nosso povo circundou o Edom. Nós não passamos pelo Edom. Eles não deixaram a gente passar pelo país deles, nem pagando. Não deixaram. Então, o que acontece na prática? Nunca moramos no Edom, nunca passamos pelo Edom, mas circundamos. E a Torá vem nos contar sobre os 7 reis do Edom, que é o nome de cada um. E ele reinou e morreu, e reinou e morreu, e reinou e morreu, e reinou e morreu. E até chegar no 7º rei que ele reinou, e não está escrito que ele morreu. E aí o Zohar te conta, o Zohar, o Rizal, a Torá oculta vai te contar que esses 7 reis do Edom, eles estão representando 7 sefirot do mundo do Tohu, que lá teve a quebra dos receptáculos na sefirá chamada de Chesed do mundo do Tohu, e depois a Gvurá do mundo do Tohu, depois a Tiferet do mundo do Tohu, depois a Netzach do mundo do Tohu, depois a Hod, depois a Isod. E essa sefirá chamada de Isod, que é a 6ª sefirá, ela foi a última que se quebrou totalmente. Tudo isso caiu aqui nesse mundo baixo. E aí nós passamos para a Sefirat Malchut, que ela vai ser chamada de Keter de Atzilut, que a partir dela vai existir um desencadeamento, o mundo do concerto. Então nós vamos dizer que a Terra, ela foi o Tohu Vavohu. A nossa Terra, antes dela ter sido criada, ela era o mundo do Tohu. Hashem pegou o mundo do Tohu como matéria-prima para criar a nossa Terra. E ela é relacionada, esse mundo do Tohu, essa quebra dos receptáculos, é lembrada por meio desses 7 reis do Edom, que eles representam as 7 sefirot do Tohu, que a partir que nessas 7 sefirot aconteceu a quebra dos receptáculos. A repercussão disso aqui nesse nosso mundo baixo é que nós passamos, como ele continua dizendo aqui, aí vai o Midrash explicando. Então primeiro o Zohar explicou a raiz da coisa, o DNA disso. Agora o Midrash vai dizer Tohu, quer dizer vazio, vai se referir ao nosso primeiro exílio. Nos tornamos um povo no Monte Sinai com a entrega da Torá. Nosso primeiro exílio foi o exílio da Babilônia. Lá terminou o Malchut, terminou o reinado da descendência do rei Davi, o reinado da casa de Davi, e perdemos esse reinado do rei Davi. Entramos num país que é a Babilônia, que é chamado de Tohu, a vida vazia, o mundo vazio. Depois Vavohu, mundo desolado, que entramos num segundo exílio, que é o exílio da Pérsia e da Média. Depois Roshech, escuridão, que é o exílio da Grécia, que porque eles são chamados de escuridão, que eles fizeram decretos tão horríveis contra a nossa religião,
que o Antíochos, que era o rei dos gregos da Síria, depois que Alexandre o Grande faleceu, os gregos se dividiram em 3 países. Um país eram os gregos da Síria, e que eles eram responsáveis pela Terra Santa, e eles fizeram decretos tão horríveis para o nosso povo. Um dos decretos era, se você tem um boi, e antigamente sem um boi você não tinha como arar a terra, e sem arar a terra, lá em Israel, se você não ara a terra, na Terra Santa, a chuva cai e a terra está impermeável, a terra não absorve a chuva vira enchente. E se você não tivesse um boi, você não teria como arar a terra. E os gregos, eles fizeram um decreto, os gregos sírios, que se você tem um boi, você é obrigado a escrever no chifre do boi que você não tem nada a ver com o Deus de Israel. Se passa a polícia grega lá e eles verificam os chifres dos bois, eles encontram um boi que não está escrito isso, eles matam o boi junto com o dono. Então, para você poder ter um boi, você tinha que fazer uma declaração, escrever no chifre do boi que você não tem nada a ver com o Deus de Israel. Imagina o absurdo desses, quer dizer, eles pegaram as nossas filhas, o nosso dinheiro e tudo que a gente tinha, eles fizeram para a gente uma verdadeira escuridão. Então, eles são lembrados aqui como escuridão. Depois tem o Tom, o precipício, que é o Império Romano, que é o Edom. Por isso que a quebra dos receptáculos lá em cima, ela é lembrada por meio desses 7 reis do Edom. O Edom começa com Roma, começa com os romanos, e esse sair de 5 graus no Congresso Rabínico Internacional para chegar a 35. Então, aí eu não consigo seco no meio. E o Edom, que é o exílio do Esav, que ele é chamado aqui de precipício, ele começa com a Roma antiga e tem continuidade por meio dos países europeus e as colônias como os Estados Unidos, assim, aquelas colônias europeias que não são uma mistura de cristãos novos com cristãos velhos, mas que são eles na maior intensidade deles. Ou seja, depois que a Torá te conta que a terra estava, quer dizer, diz o Midrash que ele já está te contando que pelo que a gente vai passar. Então, Tou é o império da Babilônia. Vou é o império da Pérsia e da Média. Rocha, escuridão, é o império dos gregos. Teon é o império romano que tem continuidade por meio dos europeus e dos americanos. E depois de tudo isso está escrito Veruach Elokim merachafet al pnei hamayim. Amém. O Ruach, essa palavra Ruach, o sentido dela aqui é o Espírito Divino, a revelação divina. Às vezes a palavra Ruach é traduzida ao pé da letra, como vento. Mas às vezes ela tem um sentido. Então o sentido dela quer dizer a revelação divina. Então Ruach Elokim, vento de Deus, o que é? A revelação divina, merachefet al pnei hamayim, está rodeando as águas. E aí se pergunta, aí Rashi, ele traz esse Midrash Rabbah, que diz assim, depois que ele falou que o Tou, Vavou, Vechosher, al pnei Teom, são os 4 exílios, os 4 reinados pelos quais a gente vai passar. Então, o reinado do rei Davi aconteceu até a destruição do primeiro Bet HaMikdash. Aí a Babilônia pegou o nosso reinado, a Pérsia pegou o nosso reinado, a Grécia pegou o nosso reinado, o Edom pegou o nosso reinado, e agora o nosso reinado vai voltar para nós. E como ele é indicado aqui, por meio das palavras, Veruach Elokim merachefet al pnei hamayim. O Espírito Divino, ele paira, ele rodeia sobre as águas. E diz o Rashi, traz o Midrash, Zoro Roshel Melech HaMashiach. Esse é o espírito do Melech HaMashiach, do rei ungido, do Messias. O que quer dizer? Que o rei Davi, onde terminou o reinado dele, na hora que os babilônios pegaram o nosso reinado,
depois os gregos, os persas pegaram nosso reinado, depois os gregos pegaram nosso reinado, depois os romanos pegaram nosso reinado, agora o nosso reinado vai voltar. Como ele volta? Ele volta, Zoruchosh al-Melech HaMashiach, quer dizer, Ruach Elokim, o Espírito Divino que paira sobre as águas, rodeia sobre as águas, isso já está te simbolizando o espírito do Melech HaMashiach, do rei ungido, do Messias. E assim, o Midrash ele determina programação do mundo. O mundo ele foi feito e ele já tem a programação dele antecipada. Quer dizer, Hashem já sabia que ele vai criar o mundo, que vamos ter um reinado, depois a gente se comporta errado. Os babilônios pegam o nosso reinado e a gente continua se comportando errado. Os persas pegam o nosso reinado, a gente continua se comportando errado. Os gregos pegam o nosso reinado, a gente continua se comportando errado. O Edom, os romanos pegam o nosso reinado, mas depois disso que está escrito que o Espírito de Hashem ele paira sobre as águas, quer dizer, o Espírito do Mashiach, quer dizer que tem um final para isso, que a gente volta, o reinado do rei Davi volta por meio do Mashiach, que ele é o filho do filho do filho, o descendente do descendente do descendente do rei Davi. O reinado volta para a gente de volta por meio de um descendente do rei Davi. Então, vamos nos basear a festa de Hanukkah. Então, nós estamos aqui no reinado da Grécia, que ele é chamado de escuridão. Por que esse império grego é chamado de escuridão? Porque eles fizeram para nós realmente uma escuridão total. Quer dizer, eles deram um ênfase nos valores materiais e deram um sumiço nos valores espirituais. Ou seja, eles queriam atingir o nosso espiritual. Né? Isso, eles não lutaram... Destruir espiritualmente. Exatamente. Eles não lutaram contra a nossa religião. Simplesmente eles falaram, você continua com o Beit HaMikdash, mas os azeites lá vão ter que estar impuros. Você tem que fazer isso como uma tradição. Você tem que falar que você é masorati, reformista. Você inventa uma religião, fala, olha, eu também tenho sinagoga, mas fizemos aqui uma reforma, tiramos Deus, colocamos os Zeus. Não é Fala que você é judeu de coração. Fala que você é judeu de coração. Me sentindo judeu hoje. Que você se sente judeu. Ideologia de gênero. Ou seja, assim, tem o Beit HaMikdash, mas tudo no Beit HaMikdash tem que estar impuro. Não fala que você acredita em Deus, que você acredita que tem pureza e impureza. Quer dizer, seja judeu, assim, por motivos assim, culturais. Mas não acredite que isso é uma coisa verdadeira. Como o japonês tem a cultura dele, você tem a sua, mas não fala que Deus existe ou alguma coisa assim. Então, nós passamos por isso, Deus me livre, por essa escuridão. Por isso, Hashem, Deus, ele fez questão de nos fazer um milagre. Esse milagre do azeite, esse milagre que encontramos um potinho de azeite que lhe durava um dia, e foi um milagre de ter encontrado esse potinho, e que colocamos, acendemos ele, e ele ficou aceso 8 dias. E outra opinião que diz que dividimos ele em 8 partes, cada parte podia ficar acesa 1 hora, e ficou 24 horas. Mas esse milagre de luz, que é a escuridão, a gente não expulsa ela com vassoura. A escuridão, a gente expulsa ela por meio de luz. Quando nós trazemos luz, nós expulsamos a escuridão. Então, tudo que tem nesse mundo da ação, ele é sincronizado com o mundo de cima. Quer dizer, para a gente trazer alguma coisa de cima, nós temos que fazer uma ação aqui embaixo. Então, agora, nós vamos aprender como se faz uma Hanukkah. E só um instantinho. A gente vou mostrar para vocês várias versões da Hanukkah. Hoje à noite vamos acender a primeira vela e vou mostrar para vocês todas as versões da Hanukkah. Um instantinho. Então vamos lá. Nós vamos ter agora uma aula prática de como fazer uma Hanukkah. Dizem nossos sábios, a Hanukkah ela é o conjunto de 8
velas, 8 luzes. Essas velas, a prioridade é que elas sejam velas de azeite, porque o milagre aconteceu com azeite. Então, não há necessidade de ter um candelabro. E se você tem um candelabro, o candelabro pode ser redondo, pode ser reto. Porque a gente costuma no Chabad, a gente dá prioridade para um candelabro reto, porque a menorá no Bet HaMikdash ela tinha medidas retas. Agora, para Hanukkah, não faz diferença se tem candelabro ou não tem candelabro, se o candelabro é reto, se o candelabro é redondo. O que vai importar que nós vamos colocar cada dia, nós vamos acrescentar uma vela, e cada vela ela tem que estar exatamente ao lado da outra. Então vão ser 8 velas, não importa se você acendeu em cima da mesa, não importa se você tinha um candelabro, não importa se você pode até colocar assim mesmo. Não importa se você pegou uma pedra. Tem os copinhos. Uau. Não importa se você pegou uma pedra e colocou em cima da pedra. E o importante é que elas sejam acesas numa reta só. Então nós vamos usar aqui, isso não sei se vocês vão conseguir no Brasil, esses copinhos, mas no Brasil vocês conseguem esses copinhos. Copinho de pinga. Copinho de pinga. De licor. Você, fala que você quer comprar um copinho de pinga ou de licor, ele vem até com as letras aí, Nes Gadol Hashem, não, um grande milagre aconteceu lá. Mas, de qualquer maneira... E esses copinhos de pinga são bem em conta. São bem em conta. Não são caros. Então, o importante da Hanukkah é que ela tenha 8 velas em uma reta só. Se você fez bonitinho, assim, quadradinho, redondinho, essa Hanukkah não é válida. Porque ela não é válida, dizem nossos sábios, isso já é chamado de fogueira. Quando ela unir o fogo, né? Ela está redondinha ou quadradinha, ou só é válido como Hanukkah reta. Se ela é reta. Não importa se está uma mais para cima, outra mais para baixo, mais reta. Numa reta só. As próprias velas, quando elas queimam, fica uma para cima, uma para baixo. Não vai importar tanto a altura, pode estar assim... pode ser que... não importa o formato, o que importa é ela estar numa linha reta. Numa linha reta. E os copinhos que você está alinhado em cima da tua mesa de forma reta. Isso, quer dizer... O formato não importa. Onde você vai colocar, o importante é que esteja reto. Agora vamos pegar um exemplo que você pode fazer aqui no Brasil. Hoje você vai começar com uma vela só. Então essa uma vela só só um instante que... Acho que ele não pegou o redondinho que põe embaixo. Peguei tudo. E só que a gente seca. Bom, primeiro você toma 3 goles d'água. Esvazia o copo. Depois você enche o seu copinho de óleo. Agora eu vou contar para vocês como você vai fazer. Hoje é uma vela só que precisa. Certo. Me lembro do Rav Gedalia Koenig, um grande tzadik lá em Jerusalém. Ele usava esses copinhos mesmo. Ele nem tinha a menorá, nada. Eu também usei. Eu tenho eles até hoje aí. Tá vendo? Pega a caixinha lá. Então vamos colocar óleo. Então, porque o milagre aconteceu com óleo, mesmo que lá era o óleo de oliva, mas aqui o óleo de oliva está tão caro, então não vou, assim, pode colocar um óleo de qualquer outra coisa. A gente está usando óleo de girassol, que já estão me chamando de Rabino Girassol, que é o símbolo da nossa ONG, é o girassol. Nós temos aqui, quando começamos, nascia aqui girassol para tudo quanto é lado. Eu fiz assim, Abba. Então, tá bom. Lá vamos nós. Agora, se puder... Tem todos os... Olha, agora nós vamos ter aqui uma amostra. Parabéns, olha. Parabéns. Essa foi a minha primeira Hanukkah. Essa aqui vai entrar na história.
Ela só não entra na história que está faltando copo, mas senão entrava na história. Mas... Não era para estar, né? Mas dá para fazer? Olha, dá para fazer... Tá faltando um. 4, 5, 6... Então dá para fazer assim. Vamos colocar então para ficar bonitinho. De qualquer maneira. Que é esse menorzinho, mas está valendo. Mas de qualquer maneira tem que ser numa reta só. Esse que é o assunto. Então agora eu vou explicar para vocês. Hoje, a primeira noite de Hanukkah, nós vamos usar uma vela. Como vamos fazer essa vela de azeite? Vamos pegar papel alumínio, você já encheu o copinho de azeite, coloca uma bandeja embaixo porque vai espalhar. Ele vai na hora que ele esquenta, né? Ele na hora que ele esquenta, ele começa a cair. Não se assuste, é normal. E nós vamos pegar aqui um pedaço de papel alumínio. Vamos colocar na bandeja, mas saiba que ele vai ter que ir na reta. Essa bandeja não vai dar para fazer tudo reto. Vamos pegar uma bandeja então quadrada e comprida. Ou pode ser uma... Dentro da cestinha, no armário, em cima do micro-ondas. Ou pode ser um balato, pode ser de vidro, pode ser tigela de vidro, sendo que é tudo kasher aqui. O azeite é kasher. Então pode ser uma tigela de vidro também. Essa. E lá vamos nós. Acho que essa não é o suficiente, mas já dá para mostrar mais ou menos. Não, mas para esse tamanho de copo, essa aqui já é o suficiente. Não para esse não tamanho, mas para esse tamanho. Mas como hoje, mas aí a pessoa já tem uma noção de como é. Você tem uma noção. Pode então é uma bandeja retangular. Ou você pode colocar numa cadeira um papel alumínio na própria cadeira, como encapar ela, né? Exatamente. Papel alumínio. Então forrar. Vamos fazer uma coisa assim. Para hoje, que é o nosso exemplo, vamos fazer assim. Você me empresta a nossa base e eu vou te dar essa caixinha. Aí, não vou precisar, Aba. Não vai precisar? Não. Então vamos lá. Aqui vai dar certo. Só que depois que você acendeu a vela, não pode mais mover. Não pode mover depois que você acendeu. Então não pode ser uma boleira. Não pode ser uma boleira. Não, tem que ser uma coisa fixa parada. Então, agora... Volta pro potinho branco, pro pratinho. Branco só pra isso, só para título de... Mas as pessoas entenderam. Se você tem uma bandeja retangular que né, na sua casa... uma bandeja grande retangular que depois de 8 dias... Que dê para você alinhar os copinhos. Senão você pega a sua cadeira, porque a mitzvah é colocar a Hanukkah na porta ou na janela. Então aí, você pega a sua cadeira... E coloca papel alumínio em cima da cadeira. E Shalom Israel, pode alinhar teus copinhos lá. Aí a gente, o Nusach do Arizal, a gente costuma colocar na porta, mezuzá de um lado, a Hanukkah do outro. E vamos lá, fizeram assim, fizeram uma tampinha, tá vendo dos lados? Sim. Fez uma tampinha, certo? Certo. Agora, você vai pegar um palito de fósforo, vai fazer um buraco no meio, e vai fazer um buraco do lado. Se você fizer só no meio, ela vai apagar, porque vai dar... vapor. Vai ter um suspiro. Ela vai suspirar. Aí, o que você vai fazer? Fez um buraco no meio, é obrigatório ter um buraco do lado, para que o azeite... É um suspiro, para o vapor sair. Para que o azeite não tenha um vácuo. Se tiver um vácuo, aí ela não vai... ela apaga. Já fiz isso, já não deu certo, então já aprendi que tem que ser feito dessa forma. Agora, pegou o algodão, você vai fazer agora o pavio. O pavio, você pega um pedaço de algodão, molha com
uma gotinha de azeite e você vai enrolar. Enrolar, enrolar. Então, mais ou menos estamos em ordem, mas vai ter que estar molhado com azeite aqui em cima. Se não estiver molhado, na hora que você acende, o algodão queima e você ficou sem pavio. Quer dizer, tem que estar molhado com azeite ele inteiro. Agora vamos colocar ele enrolando. Imagina que você está parafusando o pavio para dentro do copinho. Parafusando, 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 até que ele chegou aqui. Está em ordem? Estão vendo? Tudo em ordem. Hoje à noite nós vamos acender a primeira vela de Hanukkah. Então a Hanukkah, ela tem uma altura mínima, não pode estar no chão. Ela pode estar em cima de uma cadeira, em cima da mesa, mas não pode estar no chão, porque ela tem que estar no campo visual. Não pode estar muito embaixo, não pode estar muito em cima, tem que estar no campo visual, porque você vai estar publicando o milagre. Na hora que você publica o milagre, ele tem que estar visível. Se você vai publicar e ninguém sabe o que você está publicando, porque está muito embaixo ou muito em cima, então... Então vamos lá. Agora você vai, de noite, você vai precisar de um shamash. O shamash, qual o motivo que a gente vai usar o shamash? Shamash é uma vela. A palavra shamash quer dizer servente, né? Essa vela que ela vai ser uma vela servente, ela vai servir as outras. Geralmente o shamash originalmente é feito de cera de abelha, enquanto que a vela é feita de azeite. Esse é o original das velas de Hanukkah. Então, você vai acender o shamash. O shamash, ele é necessário. Acender o shamash. Antes de acender o shamash, você não faz nada. Ou seja, agora vamos precisar... assim, você não vai poder ter proveito das velas de Hanukkah. Então, se você tem o shamash e você precisou usar essa luz para alguma coisa, a gente vai dizer que a luz que você usou é a luz do shamash. Por isso que tem que ter o shamash. Agora, se o shamash apagou e você tem a luz da sala, a luz da cozinha, não precisa acender outro shamash. Shamash é só se você está em casa, na escuridão, e só tem a vela de Hanukkah e o shamash, aí tem que ter o shamash. Quer dizer, fora a vela de Hanukkah, tem que ter outra vela acesa para que você use a luz do shamash e não a luz da vela de Hanukkah. Você não pode ter proveito nenhum da vela de Hanukkah. Inclusive, se uma se apaga, você não pode acender de uma para outra. Você tem que acender de outro jeito. Não pode passar o fogo de uma vela de Hanukkah para outra vela de Hanukkah. No Shabbat, sim. Vela de Shabbat, se você ainda não fez a brachá, você acendeu a vela de Shabbat, a vela se apagou antes de você falar brachá, e outra vela de Shabbat está acesa, você pode passar o fogo de uma vela de Shabbat para outra. Você pode acender o fósforo numa vela de Shabbat e acender outra vela de Shabbat. Mas a vela de Hanukkah, não. Você não pode ter proveito nenhum. Não pode usar ela para acender outra vela, não pode usar ela para ler, não pode usar ela para olhar para o seu caminho. E aí, nós vamos, essa noite, vão ter 3 bênçãos, 3 brachot. Uma brachá, você vai falar como você fala para as velas de Shabbat, mas quando chega no final da brachá, no lugar de falar velas de Shabbat, você tem que falar Ledlik Nerot Shel Hanukkah, Ledlik Ner Hanukkah. Você nunca vai poder deixar uma janela aberta em frente a ela, porque senão o que vai acontecer? Você vai falar brachá, vai acender e ela apaga. Então, agora, ela tem que durar pelo menos meia hora depois que saíram as estrelas.
A gente costuma acender a vela de Hanukkah com o pôr do sol para mostrar que os gregos eles são comparados ao sol, e aquele império grego que é chamado de escuridão, na hora que ele terminou, é na hora que o sol se pôs, quer dizer, eles desapareceram. Então o sol desapareceu, eles são comparados ao sol, eles desapareceram. Então a gente acende a vela de Hanukkah depois do pôr do sol. Mas ela vai ter que estar acesa meia hora depois que saíram as estrelas. Então o que vai acontecer? Quando chega, se é num dia normal, você vê que não deu a meia hora, então vamos ter que fechar uma janela. Não, é só depois. Ou a porta da cozinha, que é só para mostrar. Depois, na hora que for para acender, o senhor liga. Não precisa ficar segurando. Até se tiver um isqueiro... nessa hora é melhor. Para não te gastar esse fósforo aqui é muito caro. Esse não gosta de ficar gastando. Esse é para Shabbat. Shabbat, como sabe as coisas. Então, aí o que acontece na prática... mas se quiser fechar lá, é melhor para o vento. Então vamos lá. Hoje à noite, então você vai falar 3 bênçãos. Você fala como se você fosse acender as velas de Shabbat. Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam asher kedoshanu b'mitzvotav vetzivanu le'adlik ner. No lugar de Shabbat você fala ner Hanukkah. Então essa brachá é como das velas de Shabbat, mas no lugar de falar Shabbat você fala Hanukkah. Agora, depois tem mais uma brachá, que é a brachá de Hanukkah mesmo. Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam. Como qualquer brachá, Elokeinu melech haolam, quando você chega no Olam, Deus do mundo, She'asah, que fez Nissim, milagres, Lavoteinu, para os nossos pais, Bayamim, nos dias, Aem, aqueles, Besman, no tempo, Azer, esse. Então essa brachá específica para Hanukkah. Hoje à noite, por causa que vai ser a primeira noite, nós vamos falar mais uma brachá de toda a festa judaica que ela aparece, que a gente esperou um ano inteiro para essa festa voltar. Nós estamos tão felizes que a festa chegou. E vivos. Vivemos, olha, chegamos mais um ano de vida até essa festa. Só faz essa brachá quem está vivo. Quem está vivo. Quem chegou. E aí nós vamos falar Shechiano, que me fez viver, que mano me fez existir, guiando, me fez chegar a Lesmanazé nesse tempo. E aí depois nós acendemos. Você tem que segurar o shamash bastante tempo do lado da vela, até que a vela esteja acesa por si só. Porque se ela só pegou fogo, vai ser considerado que ela acendeu sozinha. Você tem que segurar as duas juntas assim, o fogo junto com o pavio, segurar, até você ver que esse pavio ele já tem um fogo próprio dele, tá vendo? Já ficou escurinho, já tem um fogo próprio, aí você tira. Se você só encostou, soltou, é considerado como se ela tivesse acesa sozinha. Aí você vai colar também o shamash na reta, não pode ser redonda. E isso é uma vela de Hanukkah, meadre, vamos dizer assim, melhor tipo possível. Melhor e jeito. Queimou 30 minutos, Shalom al Israel. Agora, 30 minutos depois que saíram as estrelas. E a quantidade que tem de óleo aqui vai ficar até meia-noite aceso. Quer dizer, não é... O óleo ele vai queimando bem devagarzinho. O problema são essas velas. Que essas de cera aí. Essa aqui tá uma beleza. Está escrito Nerot Hanukkah Candles. E está escrito um monte de propaganda. É muito, muito, muito religiosa essa vela. Muito, muito. O único problema é que não dura 2 minutos. Com a nossa religião. Não dura 2 minutos, já era. É que eles esquecem de falar que isso é um brinquedo para crianças. Você quer que a sua criança pequena se divirta, assim, participe também do acendimento das velas para ela sentir que ela acendeu
Ah, tá bom. Então você vai fazer para ela essas velinhas aqui. Mas isso aqui não vai durar meia hora. E na sexta-feira tem que durar meia hora depois da saída das estrelas. Você vai acender 20 minutos antes do pôr do sol. Você vai ter que acender amanhã que é sexta-feira, você vai ter que acender a vela de Hanukkah antes das velas de Shabbat. Quer dizer, vai ter que terminar de acender a vela de Hanukkah antes da vela de Shabbat. Depois que você acendeu a vela de Hanukkah, aí você acende a vela de Shabbat. Por quê? Se você acender a vela de Shabbat primeiro e falar brachá, você já não pode mais acender a vela de Hanukkah. Sim. E o seu marido não pode acender por você, porque para você já é Shabbat. É. Eu não posso acender fogo para um judeu que está no Shabbat. Então, na prática, diferente disso que você fala, já acendi as velas e aqui está tão escuro. Aí ele fala, você tem razão, está tão escuro. Fala, eu não estou conseguindo ler nada. Eu falo, você tem razão, você não está conseguindo ler nada. Aí você fala, talvez você vai querer ler alguma coisa. Talvez vai querer ler alguma coisa. Aí, se você quiser ler alguma coisa, você vai conseguir ler no escuro? Não. Aí você entende sozinho, vai lá e acende a luz. Que no tempo do marido ainda já tem ainda 18 dá. minutos. Só que para o marido entender demora. Então a mulher pode explicar, mas ela nunca vai poder falar para ele, acende a luz. Porque ela já acendeu as velas de Shabbat, para ela já é Shabbat. Ela nunca vai poder falar para ele, amor, acenda a luz. Que aí ela está profanando o Shabbat. Ela está fazendo com que uma luz seja acesa no horário que já é Shabbat para ela. Sim. Mas ela pode dar indireta. Até ele entender, ela dá 10 indiretas, na 11ª ele já entende, e aí ele já acende. Aí qualquer marido assim, não é só eu. Qualquer marido assim, quer dizer, a mulher ela entende rápido, mas os homens já têm que entender. E aí o que acontece na prática primeiro se acende as velas de Hanukkah, porque sendo que a mulher também é obrigada a acender a vela de Hanukkah, mesmo que o marido acende, mas ele acende para ela, porque o marido e a mulher é considerado uma pessoa só. E aí depois ela acende as velas de Shabbat, ela acende para ela e para ele também. Então, agora, depois que a gente acendeu as velas de Shabbat, tem mais uma reza que a gente fala, que é mais uma declaração do que uma reza, né? Aí nós, inclusive, tem uma música assim, quer dizer, essas velas que nós estamos acendendo, só podemos olhar, e nós acendemos elas por causa dos milagres, tudo. É um trecho que se fala depois do acendimento. O principal é o acendimento, o principal são as bênçãos do acendimento, mas depois tem essa... Que daí você cumpriu a mitzvah, né? Sim, aí você já cumpriu a mitzvah. Então essa musiquinha que você vai cantar depois, que você vai ler aquelas poucas linhas explicando o que são essas velas, isso é claro que você vai poder fazer depois que você acendeu hoje à noite a vela de Hanukkah, amanhã depois que você acendeu as velas de Shabbat, aí pode ficar cantando essa musiquinha aí, não tem problema, quer dizer, não vai esperar falar isso e entrar no perigo de acender as velas de Shabbat muito próximo ao Shabbat. Agora, só um detalhe aqui era uma dúvida minha, né? E deve ser de muitos. Então, hoje, quinta-feira, à noite, normal, eu posso acender minha vela depois das estrelas, posso acender 8 horas, posso acender 7, 8, sendo que se for depois das estrelas, tá maravilhoso, né, Abba? Das 3 estrelas. Assim, a gente costuma acender hoje no pôr do sol. Só que ela vai ter que continuar acesa meia hora a partir das 3 estrelas. Então, se você só tem uma velinha pequenininha, que ela só vai durar meia hora... Não tem problema acender mais tarde. Aí você é obrigado a acender mais tarde, porque ela só vai durar meia hora. Então, hoje tem um horário fixo para acender. Então, hoje, a partir do pôr do sol. Essa vela a partir. Até. Certo, quer dizer assim, eu não vou acender no pôr do sol. Vamos supor que Vamos dizer, a partir do pôr do sol, você não teve tempo de acender no pôr do sol? Eu não cheguei do trabalho a tempo. Então você chegou 7 horas. 9. A Alahá, a lei de Hanukkah, é a seguinte:
enquanto tem pessoas que elas possam ver a propaganda do milagre que você está fazendo, a Gemara, ela usa um termo, tinha uma cidade chamada Tarmut, e eram as pessoas pobres, que eles eram tipo os camelôs. Eles ficavam vendendo as coisinhas assim na rua, vendendo lenha, eram os vendedores ambulantes. Então, até que não termina esses ambulantes, até que os camelôs não fecham as barraquinhas deles, ainda tem gente na rua, ainda tem gente comprando, ainda tem gente passando. Então, enquanto tem gente acordada dentro de casa, que você possa fazer a brachá e a pessoa está acordada para ver a publicação do milagre, ainda é horário de velas de Hanukkah. Só não pode na hora que já está todo mundo dentro de casa dormindo, na rua já não tem pessoas andando. Aí você vai publicar o milagre, você vai publicar para quem? A gente tem que... E a mulher precisa ter a Hanukkah dela e o homem a dele, ou o casal pode ter uma só? A mulher solteira ela tem que ter a dela, o homem solteiro tem que ter a dele. Depois que ela se casa, ela compra para o marido uma Hanukkah muito bonita e ele acende para ela. Mas aí pode ser o casal uma só, não, né? Aí deve, porque marido e mulher são uma pessoa só. Agora, outra pergunta. Como que é amanhã daí no caso? Amanhã qual vai a ordem? Um segundo copinho. Então, certo, amanhã, não precisa fazer, só mas mostra... amanhã você, primeiro, imagina que você está do seu lado, né? Certo. Então, do seu lado, vamos imaginar assim, como está sendo visto. É a sua direita, certo? Sim, da direita para a esquerda. Então, você vai acrescentar da sua direita para a sua esquerda, e você vai acender da sua esquerda para a sua direita. Você vai acrescentar como se escreve no hebraico, e você vai acender como se escreve no português. Da esquerda para a direita. Então, amanhã eu acendo a segunda vela e a de hoje. Então, isso, porque a vela do dia é a vela importante. É a vela importante. Aí você acende, tipo, amanhã você acende a do dia e a de ontem. E a de ontem. E amanhã, quais são as brachot? Amanhã... não precisa fazer Você Shehiano. hoje já falou Shehiano. A pessoa que esqueceu de acender hoje, então amanhã ela vai ter que falar Shehiano. Sim. Mas vamos dizer assim, a pessoa acendeu hoje uma. Amanhã, antes das velas de Shabbat, ela vai acender duas. Então ela vai colocar da direita para a esquerda e vai acender da esquerda para a direita. Mas ela só vai falar, depois que ela acendeu o Shamash, aí ela vai falar duas bênçãos amanhã, até aqui como a do Shabbat. A do Shabbat. Só que Ner Hanukkah. E depois a segunda vela, que é a segunda brachá, que é a brachá de Hanukkah, depois que você chega no Melech Haolam, que até aqui qualquer brachá é igual. Sim. Aí você não vai falar Asher Kedishanu nesse caso, mas você vai falar She'asa, que você fez Nissim, milagres, Lavoteno, para os nossos pais, Bayamim, nos dias, Aem, aqueles, Besman, no tempo, Azé, esse. Então, Shehiano já não faz no segundo dia, só se faz se você esqueceu de fazer ou não teve como fazer hoje, no pôr do sol de hoje. Isso. Então, só lembrando, hoje você não tem um horário, tipo, pode ser a partir do pôr do sol, quer dizer, você chegou, trabalha até às 7 horas, chegou em casa às 7 horas e você vê lá, o pôr do sol já foi, tá escuro, não tem problema. Pode acender sua vela com Shehiano, com as 3 brachot, normal. Amanhã que é 18 minutos antes do pôr do sol, então você tem que ver o horário do acendimento do pôr do sol na sua cidade para o Shabbat, para o acendimento das velas, e você acende as suas velas de Hanukkah 18 minutos antes. Antes dos 18, porque 18 minutos antes isso, as velas do Shabbat. Então já uns 20 minutos uns 20 minutos antes de você acender as velas do Shabbat, você já acende a sua Hanukkah, lembrando que ela tem que durar até as 3 estrelas. 20 minutos antes do pôr do sol, quer dizer, 2 minutos antes das velas de Shabbat. As velas de Shabbat são 18 minutos antes do pôr do sol. Pode então, na sequência, pode ser na sequência. Eu faço assim, eu acendo, chegou o horário de eu acender as velas,
É maravilha, eu acendo Aí 5 minutos antes você acende as velas de Hanukkah. De Hanukkah e daí o de Shabbat. Junto, então, aí eu não vou conseguir ter a minha vela acesa ali tranquilo depois que sair as 3 estrelas. E aí, depois que se pôs o sol, amanhã já não pode mais acender. Amanhã, depois do pôr do sol, ou seja, amanhã... 18, se perdeu, perdeu. Perdeu, Deus me livre. E daí, Rabino, e do Shabbat, e do sábado à noite? Depois que sair as estrelas. Exatamente, então você já vai ter feito a tua Avdalá, já vai ter saído do Shabbat, e então você já pode acender a sua terceira vela, sempre indo da esquerda para a direita. Então, daí já serão a vela do dia, que é importante, então você vai acender ela, aí você vai acender a de ontem, no caso ontem, e daí a de hoje, que é quinta-feira, certo? Então, é sempre da esquerda para a direita. Muito bom. Você coloca da direita para a esquerda e acende da esquerda para a direita, tá bom? Então, qualquer outra dúvida, depois vocês perguntam no grupo. Tá bom. E Hanukkah Sameach. Hanukkah Sameach. Até mais tarde eu vou precisar, assim, que cada amigo da ONG, cada pessoa do nosso grupo, mande para mim, mande para minha diretora, para mim. O melhor seria no privado, as fotos? Foto sua acendendo a Hanukkah, quer dizer, não foto da vela. A vela é muito legal, mas eu queria mesmo assim. Que apareça, né, quem está acendendo a vela, que apareça, se você for um casal, que peça para outra pessoa tirar, que apareça você, filho e tal, para depois o Rabino colocar no site, tá? Mas manda no privado pro grupo não ficar, que nem todos que estão no grupo fazem. Né? Então, assim, aí para não ficar muito carregado de foto lá, por favor, mandem no privado, meu privado, que aí eu passo para o Rabino colocar no site, tá bom? Então, assim, em último recurso, já que você citou isso, que é capaz que a pessoa tenha dificuldade em acender as velas de Hanukkah, o que você pode fazer em último recurso? É ir no supermercado comprar a vela normal. E comprar o copinho e colocar em cima. Pronto, já fez uma até sem copinho. Você foi no supermercado, comprou uma vela normal, velas, e essas velas que você acende quando tem apagão. Pega uma bandeja, vira ela de cabeça para baixo. Não, só que não pode ser bandeja que você usa para comida, porque essas velas normais, elas têm uma quantidade de sebo que é permitido colocar nelas, que eles não precisam escrever. Mas se colocar o papel alumínio? Aí você coloca o papel alumínio, mas aí se você cola a vela em cima do papel alumínio, às vezes ela rasga o papel alumínio. Então faz uma coisa assim. Não, dou uma ideia assim, legal. Coloca o papel alumínio numa superfície que não é uma coisa que você usa para comida. E não importa se é uma pedra bem comprida, um balata, como se fala, balata, ladrilho. A lajota funciona mesmo. Ou vamos dizer assim, você pega uma bandeja só para isso. Só deixa uma bandeja só para acender as velas, uma coisa assim. Em último recurso faz isso. Não sei, pega alguma coisa que você vai usar só para velas, o ano inteiro você só usa isso para coisa que não é kasher. Gruda as velas que você compra no supermercado e acende e fala as brachot. Isso também é válido. Então, Hanukkah Sameach, com muita alegria. Agora é um horário, vamos entrar agora em 8 dias de milagres verdadeiros. Faça aí a hora que o senhor sempre fala, né? O que é a reza? É você pedir. Tá virado. Sim, agora por favor. O que é a reza que o Abba fala? Então, o que é a tefilá? É você pedir aquilo que você precisa na hora que você precisa para Kadosh Baruch Hu. Só que agora a gente tem os portões escancarados, né? Estamos aí em Hanukkah, que é uma época de milagres, então tem essa sincronia que o Abba explicou, que o Rabino Globo explicou. Então, vamos aproveitar, fazer nossas tefilot com kavaná, fazer nossos pedidos para Kadosh Baruch Hu, cabeça erguida e seguindo em frente com força e coragem. É isso que a gente tem que fazer. Amém, amém. Hanukkah Sameach, então. Hanukkah Sameach. Tudo de bom. Hanukkah Sameach. Hanukkah Sameach. Lembrando que essa época, né, há quase 3 anos atrás, foi uma época de grandes milagres para nós. E para o nosso rabino, que ele não teve tempo de contar esse grande milagre que aconteceu na vida dele, lá em Israel.
Mas amanhã vai ter Amanhã vai histórias. ser Histórias dos grandes Histórias. milagres. Epa! Então, Amém. muito obrigado para todos. Atzlachá, Briut, para nossa Bechefa. Muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, felicidades judaicas e toda a família. Grandes milagres em grande estilo. Amém. Bekoto.